Como vão, guerreiros? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Aquiles. E devagar nós vamos retomando os vídeos, retomando os trabalhos, agora com a ajuda do meu grande amigo Luan Rodrigues. Mas nesse vídeo de hoje eu vou estar passando um pouco para vocês aquilo que eu entendi da participação do nosso amigo Junior Masters no Pânico da Jovem Pan. Eu sei que tem muitos haters dentro da machosfera, da manosfera, da Red Pill. Tem muitos irmãos, muitos manos que ainda estão naquele período hate, estão muito irritados, estão muito revoltados com algumas coisas que aconteceram. Eu não tiro a razão desses irmãos, não diminuo o sofrimento de nenhum deles, como alguns influenciadores Red Pills fazem, diminuindo aquilo que passaram, todo o sofrimento, todo o desgosto, sabe? Tudo aquilo que realmente passaram na mão de mulheres, infelizmente, decorrências de escolhas mal feitas, decisões que foram tomadas sem pensar. Eu realmente me compadeço e me solidarizo com o sofrimento desses irmãos. E peço que não façam e não tenham hate com o Junior Masters do Submundo Intelectual. Lá com o rapaz lá, o carecão lá. Eles têm o programa Redcast. É bem interessante algumas vezes. Outras vezes eu discordo, porque acaba dando palco pra mulher, inclusive, dando palco pra mulher que não merece ser ouvida. Mulheres que não são pelo lado dos homens, mas que são somente pelo seu, vão lá apenas para o confronto e nada mais. Mas, por que a participação do Júnior foi tão importante, meus irmãos? Mesmo para aqueles que estão na rede, é para vocês que eu quero explicar a importante participação dele. O Júnior, ele teve, como eu posso dizer, ele não teve uma participação de confronto. Ele foi bastante coeso, bastante brando, e muitos podem dizer, mas ele não jogou a Red Pill dos caras. Gente, não é necessário, não é preciso isso nesse primeiro momento. Por quê? Vou trazer uma analogia para vocês relativo a bandas. Eu nasci ali nos anos 80, metade dos anos 80, e eu cresci ouvindo bandas grunge ali no início dos anos 90. Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, uma série de bandas que eu escuto até hoje. E quando veio o pós-grunge eu curti demais esse som, gostei muito. Bandas como Creed, Nickelback, Three Doors Down, Puddle of Mudd, gosto muito, escuto muito essas bandas, né? E o que acontece, pessoal? No Brasil haviam bandas como Raimundos, inclusive Mamonas Assassinas. E eu tava num período ali, quando veio essas bandas, que eu tava num período um pouco mais obscuro, eu tava ouvindo Slayer, pessoal. Só que, como que eu conheci o Slayer? A porta de entrada foram as bandas grunge. Naquele período ainda grunge, eu conheci o Slayer na casa de um amigo, gostei demais e fiquei ouvindo. E no Brasil, tinham bandas aí como Mamonas Assassinas, Raimundos, que eram bandas porta de entrada para outras bandas mais pesadas. Então, cada um ia se segmentando. Então, o que acontece, pessoal? O programa Submundo Intelectual e mesmo o podcast Redcast, eles são portas de entrada para o universo Red Pill. Porque a partir do momento que um rapaz, uma pessoa busca lá o Submundo Intelectual, depois da aparição do Júnior no Pânico da Jovem Pan, outros canais relacionados à Red Pill começam a aparecer. Essa situação que aconteceu com Alexandre Correia, o ex-marido da Ana Hickman, sempre tem que ter um sacrifício, né, pessoal? E esse cara, ele está sendo o sacrifício. Muitos homens vão conhecer a Red Pill através desse cara. Anotem o que eu estou falando. Porque a máscara dessa mulher golpista, ela está caindo uma a uma, né? Mas vamos falar sobre ela em um outro vídeo, em uma outra ocasião. O que eu quero dizer, pessoal, o submundo intelectual é a porta de entrada para a Red Pill. Então, nós vamos ter, nos próximos dias, talvez meses, uma série de homens que passaram por situações vexatórias, constrangedoras, humilhantes, situações de falência na mão de mulheres, de ex-mulheres, pessoas que foram vítimas de falsa acusação, que é o que está cheio, é uma epidemia, é uma verdadeira epidemia de falsa acusação de crime contra homens, e isso está aparecendo na mídia. Apareceu no Pânico, ele foi o primeiro passo. Eles falaram e abordaram de um ponto de vista até positivo. Eu achei isso interessante, já diferente daqueles rapazes, aqueles meninos frangotes lá do MBL, que trataram a Red Pill como garotos que estão revoltados, garotos que não ficam com ninguém. Disseram que MGTOW são homens que não ficam com mulheres. Eles erraram totalmente, né? O MGTOW é um homem apenas que não quer namorar e casar. Eu, por exemplo, sou MGTOW. Eu decidi não namorar e não me relacionar sério com nenhuma mulher, muito menos casar, né, pessoal? Mas eu me relaciono, sim,
Pratico de maneira sem compromisso, com mulher nenhuma, me relaciono sim, mas sem compromisso, sem apego emocional, sem nada disso. É cada vez mais difícil conseguir mulheres que estejam dispostas a isso sem que manifestem algum laço emocional. Quando eu vejo e observo que estão tendo algum tipo de emoção, eu procuro me distanciar, dou um tempo, 2 meses, depois retorno os contatos. É bom isso para o psicológico delas? Meus irmãos, não é bom, mas eu também não me importo com isso. Realmente não me interessa. Elas que procurem um psicólogo, deixa que o psicólogo diga para elas que eu sou um malefício. Mas, porém, namorar com uma mulher e casar com uma é certeza de malefício. Em algum ponto da sua vida você vai pagar por isso. E não digo que sou contra o casamento, tá, meus queridos? Não sou contra, pelo contrário, sou a favor. Adoro ir em casamentos. Quando as pessoas me convidam, eu gosto de ir, aproveito para dançar, para comer bem, para me divertir, para encher a cara, tá tudo certo, desde que não seja o meu casamento. Já fui a favor, para mim, já fui um militante do conservadorismo, do tradicionalismo, assim que eu entendi que é uma guerra que ela já foi perdida, já tem muitos anos, na verdade, eu apenas demorei para descobrir. E não que eu diga para outros homens não casarem, eu apenas digo que observem algumas situações. Referente a mulheres, observem como é essa pessoa com a sua família, principalmente com o seu pai, com a sua mãe, como é o lar dela. Os pais ainda estão juntos, isso é um bom sinal. Os pais dela já passaram por muitos problemas, muitas situações difíceis e ainda continuam juntos, isso também é um bom sinal, porque quer dizer que ela, por questão de costume, é uma mulher que ela tende a levar um relacionamento mais adiante, por mais dificuldades que aconteçam. Existem, irmãos, mulheres conservadoras e tradicionais ainda hoje? Existem muitas, eu inclusive conheço várias. A questão, meus irmãos, é que essas mulheres, elas enxergaram o VSM delas, elas enxergaram e entenderam o valor que elas têm. Então essas mulheres, meus queridos, elas são caras. O que eu quero dizer com isso? Que essas mulheres não vão ficar com qualquer homem, elas não vão ficar com um cara pobre, muito raro isso acontecer. Mesmo aquelas que querem ser donas de casa, meus irmãos, imaginem o quão caro é você manter uma mulher dentro de casa, com tudo do bom e do melhor, mais criando filho. Ok, quando você chegar em casa vai ter uma pessoa ali esperando. É lindo isso. Na teoria é muito bonito, de repente na prática para alguns também seja, mas é extremamente custoso, meus queridos. E existe algo na atualidade que é mais, que além da morte, é muito garantido. Isso chama-se divórcio. Eu tenho visto alguns casais que eu vi o casamento deles acontecer há 15 anos atrás. Que eu fui convidado para o casamento, que eram pessoas apaixonadas, um pelo outro no início de tudo. E o fogo da paixão durou muito tempo, durou anos. Depois esse fogo da paixão, ele diminuiu e depois essa paixão se tornou amor. E com o tempo esse amor foi diminuindo, não sabemos os motivos, exatamente, não sei os motivos, mas devagar o casal foi deixando de se gostar. E, meus queridos, veio o divórcio. 2 filhos, os dias que vão ver as crianças. E aí, meus queridos, adivinhem quem ficou com a casa inteira? Adivinhem quem ficou com a casa inteira? Não houve divisão. Como muitos falam por aí, vai dividir meio a meio. Não, queridos, a casa ficou toda inteira para a mulher. O juiz determinou porque ela iria ficar com os filhos, então a casa fica com ela. E ele saiu do casamento como um celta. Pronto, foi o que ele conseguiu. Então, meus queridos, era um casal que se amava muito. E quando você conhece uma moça, e a moça lhe conhece, não está nos planos de vocês a separação. Isso não faz parte dos planos. Mas, infelizmente, na atualidade, no tempo em que estamos vivendo, a separação e o divórcio é praticamente uma garantia. Eu sei que é muito errado fazer generalizações, meus irmãos, e eu preciso me corrigir nisso. Pode ser que vocês conheçam alguém que dê certo, pode ser que vocês deem certo. Mas num universo de 3 bilhões e meio de mulheres no planeta, meus queridos, vale a pena a energia gasta até você encontrar essa boa moça, essa boa mulher? Será que vale a pena, meu irmão? Eu não sei, eu acho muito desgastante essa procura. De repente, se essa mulher, essa pessoa chegar até a altura dos seus olhos e passar por todos os filtros que você tem aprendido dentro do universo Red Pill, de repente você pode tentar alguma coisa, meu querido. Mas sempre entendendo que você não pode ser um homem gado,
Você não pode amar mais do que ela. Para uma relação entre homem e mulher dar certo, é necessário que ela lhe ame e que você goste dela. Se você amar a mulher e ela gostar de você, ela vai estar num patamar maior de emoções em relação a você. Ela vai estar num patamar mais frio e maior, que eu digo, queridos, em termos de controle. Você vai ser um gado, essa mulher vai enxergar como um pidão, como um homem fraco. E ela vai lhe abandonar em algum momento. A Ana Hickman e Alexandre Correia foi dessa forma, queridos. Em algum momento ela perdeu a admiração que tinha por ele. Em algum momento as coisas começaram a dar errado. Esse cara, ele cuidava dos negócios da família. Ele fazia o dinheiro render. Usando a imagem dela, ele fazia a coisa funcionar. A partir do momento que os negócios começaram a dar errado, os investimentos começaram a dar errado, começaram a quebrar, começaram a dever, a admiração que ela tinha por ele, de ser um homem arrojado no mundo dos negócios, essa admiração se perdeu. Hoje, ela está namorando um cara, um cozinheiro, que ele não é rico. É um cara bem de vida, tem muito menos, infinitamente menos dinheiro do que a Ana Hickman. E ele nunca vai ter o dinheiro que Alexandre Correia já teve, e que vai ter de novo. Esse cara, ele sabe o caminho das pedras, então logo ele vai recuperar o dinheiro que ele perdeu. Agora, acho que aquele Edu Guedes, acho que é o nome dele, aquele cara nunca vai ser rico. Ele não vai conseguir chegar nesse ponto. A Ana Hickman sempre vai ter mais dinheiro do que ele, mas ela estava num momento que ela perdeu a admiração pelo marido, já havia uma relação fria, truculenta entre os dois. O rapaz aí que ela se afeiçoou é um chefe de cozinha, o cara é Shed, Slayer, por assim dizer, deu para ela a atenção que ela não tinha, meus queridos, e aí houve o divórcio, num casamento que inúmeras vezes foi visto a própria Ana Hickman falando maravilhas na televisão, dizendo que havia um casamento maravilhoso, e pois é, houve o divórcio, e do jeito que foi. Então a Red Pill, meus queridos, ela serve para isso. Ela não serve para dizer que homens e mulheres não devem se casar e que homens devem se afastar de mulheres, se tornarem MGTOWs, celibatários, volcel, nada disso. A Red Pill vem apenas para trazer a verdade que com o passar dos anos ela foi se obscurecendo até o ponto das pessoas enxergarem somente as mentiras e a verdade está escondida sobre a fumaça, sobre a neblina. E a pessoa só entender a verdade e descobrir a verdade quando não há mais outra opção, que é quando nós falamos que um homem ele só vai conhecer verdadeiramente a sua esposa no dia da separação. Infelizmente, meus queridos, é dessa forma. Um homem vai conhecer a mulher somente no dia da separação, no dia da partilha de bens, lá na frente da vara de família, quando ela estiver dizendo que a advogada dela falou que ela tem direitos e ela não se importa com aquilo que o homem passou. Então, meus queridos, a Red Pill ela lhe ensina a estabelecer filtros. Você quer casar com uma moça? Case, mas estabeleça filtros. Que ela venha, no mínimo, de uma boa família. Que, no mínimo, ela tenha os pais ainda casados e com bom relacionamento. Que, no mínimo, esses pais já tenham passado por problemas e os superado juntos. Porque a mulher moderna, meus queridos, no primeiro problema, elas saltam fora. Elas saem da relação, principalmente quando o dinheiro do homem ele acaba. Então estabeleçam filtros, meus queridos. Menina, mulher, meus queridos, que não tem pai, não adianta. Essas meninas normalmente passaram por rodízio de padrastos. É muito difícil a relação. Faltou o amor paterno. Então elas não sabem nem receber carinho. Receber carinho, o carinho como forma de proteção que um homem pode prover. Elas não sabem receber. É muito difícil. Já me relacionei com esse tipo de mulher, meus irmãos, e não dá certo. Elas são traumatizadas e a figura do pai, ela faz enorme falta, tanto na vida do homem como na vida da mulher. Então, meus irmãos, a Red Pill, ela vem para fazer isso, para você estabelecer filtros. E ela não funciona somente na área afetiva, dos relacionamentos de gênero entre homem e mulher. Porque para mim, meus queridos, na verdade é uma questão universal, é uma verdade universal. Só existem dois gêneros. O resto é gambiarra, né? Então, a Red Pill, ela supera essa questão de relacionamentos entre homens e mulheres. Ela vai para outros campos. Ela vai para o campo da religião. Ela vai para o campo da política. Ela vai para o campo da economia. Ela vai para vários campos dos relacionamentos de amizade. Existe a Red Pill. Mas, como um grande mal do século tem sido o fracasso dos relacionamentos entre homens e mulheres, então é óbvio que tratamos mais desse assunto, porque ele tem sido mais emergencial. Será impossível, meus queridos, virarmos esse jogo.
Será impossível, meus irmãos, os homens voltarem a ter direitos. É impossível. Nós já perdemos essa guerra. A questão é que estamos aqui para tentar salvar alguns dos nossos. E a participação do Júnior Masters no programa do Pânico, ela é a porta de entrada para que outros irmãos conheçam outros canais Red Pill e assim ouvirem uma pílula mais pesada, um pouco mais amarga, chegarem na Black Pill, que é necessário para que um homem amadureça. É isso aí, queridos. Por hoje é só. Força!